Professor May, essa empolgação que tomou conta do mundo ocidental, o mundo que nós conhecemos, afinal, que influenciou o cinema, o teatro, e deixou marcas profundas, mesmo que uma pessoa hoje não saiba o que é o que foi a Guerra Civil, mas tem o Hemingway com Por Quem os Sinos Dobram, o filme que foi feito anos depois com Gary Cooper e a Ingrid Bergman, Katina Pachinu, mais alguns nomes hoje que ninguém se lembra, que foi uma coisa lindíssima, né? onde o mocinho morre, não é? Quer dizer, isso é muito raro em Hollywood, né? Isso são imagens inesquecíveis. O que o senhor poderia trazer também a respeito dessa mitologia tão bonita que empolgou o mundo, o nosso mundo, né? Bem, temos o caso clássico do Hemingway, não é? Que mesmo sendo já um escritor, é como a repórter de guerra que ele vai para a Espanha, não é? E na Espanha, então, se compromete com toda uma vocação determinada de escritor. E, enfim, são vários os casos, não é o único. E temos o caso de fotografia de guerra, por exemplo, o fotojornalismo de guerra, em que Robert Capa, por exemplo, passa a ser o grande modelo. E até hoje, uma das 10 fotografias mais reproduzidas no mundo é ainda do soldado republicano sendo baleado, que hoje está convertido num ícone. Num ícone, não é? Mas o senhor me contou uma história muito interessante aqui sobre essa fotografia. Eu queria que o senhor contasse para o telespectador. Bem, caminhando aqui na Avenida Paulista, eu encontrei um desses rapazes que vendem, enfim, essas fotografias, esses quadros, ou com a Marilyn Monroe, ou com o Che Guevara, e evidentemente sempre tem a fotografia do Capa, do republicano assassinado. E o menino estava escolhendo e achou que pela combinação do tamanho, etc., a que ficaria melhor para ele comprar seria a do Capa. E eu perguntei, então, por que você está interessado nessa fotografia? Certo que o rapaz me daria uma resposta política, não é? E ele disse, não, é porque o soldado está no ar, eu acho isso um barato, e por esse motivo ele acabou esvaziando todo o conteúdo dramático da foto. Não, e é uma foto que até hoje controversa, acusaram o Capa a vida toda de que ele tinha armado essa fotografia e ficou comprovado que foi verdadeira. Quer dizer, o brigadista foi morto na hora que estava avançando. José Baldes, você mencionou essa guerra mediática, que teria sido a primeira, que é muito bem observado isso, e nós estamos aqui nesse ambiente cercados de uma linguagem visual extraordinária, não é? São os cartazes da República, não é? Quer dizer, do Estado que tinha sido agredido pelos rebeldes militares, né? Por que os rebeldes militares não fizeram também uma campanha de motivação como essa? E por que a República teve que apelar para essa propaganda, não é, emocional? Não, na verdade fizeram. Também temos cartazes do lado franquista, nacional ou rebelde, justamente, só que a estética é diferente. E é engraçado, a estética do cartaz é diferente. E é interessante olhar os cartazes em ordem cronológica, porque no caso do lado republicano fica muito perceptível que no decorrer do tempo vai crescendo, vai aumentando a influência da União Soviética. E são cartazes cada vez mais com uma estética daquele realismo soviético stalinista. E no caso do lado franquista, os cartazes vão avançando cada vez mais para uma estética goebbeliana, para uma estética nazista. Meio Leni Riefenstahl, né? Exato, porque se nas primeiras semanas do confronto, do ponto de vista ideológico, não ficava muito claro para onde iria um lado ou outro, depois, a partir de agosto, setembro de 1936, quando ficou evidente o apoio da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler ao Franco, e o apoio de Stalin ao lado republicano, aí
houve uma deriva ideológica, inclusive como sistema político, para um totalitarismo de extrema-direita ou para um totalitarismo de extrema-esquerda. Isso dá para perceber na hora que olhamos para os cartazes. Eu acho que nós podíamos encerrar essa revisão, essa rememoração, esse reencontro com a história, com umas observações finais de ambos sobre como é a importância que tem para um jornalista e para um leitor de jornais é saber o que passou, para que eles, mesmo que seja a 10 mil quilômetros de distância, para que ele possa se situar hoje, tanto tempo depois. Eu queria a sua opinião, professor. Bem, eu acho que, assim, não levando para um juízo moral, tipo as lições da guerra, o que nós temos que constatar é que foi uma guerra de um impacto fundamental, seja no mundo artístico, vamos só citar Guernica como uma dessas dimensões, mas pensando também na questão do envolvimento do cinema, onde nós temos atores, então, como Bette Davis, que, enfim, deu grande parte do dinheiro dela para a causa, e nós temos, então, na poesia e no romance em geral, manifestações que estão presentes até hoje. Quer dizer, a cinegrafia sobre a Guerra Civil Espanhola continua, não é? E eu acho que, nesse sentido, as lições da guerra acabam convocando o nosso posicionamento político. Eu acho que eu finalizaria com isso, quer dizer, a convocação política que essa reflexão induz. José Baldez, como é que você vê isso? Bom, eu diria que foi talvez a primeira guerra em que a população do mundo, pelo menos do mundo ocidental, conseguiu acompanhar semanalmente de forma audiovisual. E isso marcou um antes e um depois na forma da população perceber os fenômenos bélicos e políticos. E também significou para muitas pessoas uma tomada de consciência sobre determinados problemas que até aquele momento provavelmente tinham ficado bastante em segundo plano. E com isso nós estamos vendo mais uma vez que a imprensa é fundamental. Se ela não se fixa, não apenas nos fatos que acontecem hoje, mas se ela não olha para trás, ela não consegue explicar o hoje. E é por isso que esse Observatório da Imprensa existe, para mostrar que a imprensa precisa estar mais atenta. E assim nós chegamos ao encerramento desta edição de aniversário, do 11º aniversário do Observatório da Imprensa. Lembrando a você que depois de ver o Observatório da Imprensa, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.